Tem aqui. Bom dia. Eu vou apresentar o próximo conferencista, que é o engenheiro Pedro Matos. Estamos com muita sorte hoje ter aqui o Pedro Matos connosco. Estamos com muita sorte. Porque eu já conheço as apresentações do Pedro Matos, e posso desde já garantir que são apresentações de sucesso, em que se aprende muito. Pedro Matos é engenheiro eletrotécnico, é licenciado no IST, pois onde é que havia de ser, não é? Ele licenciou-se, ainda me lembro dele bem como aluno, no longínquo ano de 2002, não é? Portanto, já lá vão 10 anos, mas ainda tem a estar jovem, não é? 10 anos. Ele licenciou-se aqui em 2002, eu lembro muito bem dele como aluno. E depois, em 2007, fez um mestrado, mas fez um mestrado em Economia da Energia. Não sei se o nome correto é este, mas esta é a ideia. Fez um mestrado em Economia da Energia. No ISEG, Instituto Superior de Economia e Gestão. Portanto, ele combinou, digamos, a engenharia pura e dura, chamemos assim, não é? Com um mestrado em Economia da Energia. E depois a sua carreira tem-se desenvolvido inteiramente na EDP, portanto, o operador energético de referência neste país. Ele inicialmente entrou para o LabLec. O LabLec é uma empresa do grupo EDP, que é um laboratório, não é? Onde não esteve assim muito tempo, teve um ano, creio eu. E depois ingressou numa unidade de negócio da EDP, é este o nome, unidade de negócio. A EDP tem várias unidades de negócio e ele está na unidade de negócio que dá pelo nome de gestão de energia, mas que é conhecida na gíria pela trading, não é? Pela trading. Ele vai explicar. E portanto, ele Pedro, está há 9 anos, não é? E é um especialista na questão dos mercados, não é? Como os senhores sabem, hoje em dia a eletricidade, estou a usar a expressão corrente para a energia elétrica, não é? Vulgo, eletricidade é transacionada em mercado, embora haja umas fontes que não estão bem dentro do mercado, mas ele vai explicar. Um bocado, contrariamente àquilo que se pensa, em termos de produção de energia elétrica, a EDP não é um monopólio, muito longe disso, não é? Não deve ter mais hoje em dia do que uns 60% aqui no país, à volta disso. Será um monopólio em termos de distribuição, porque a rede é naturalmente irreplicável, não é? A rede elétrica há uma, não há duas, não há três, não é? Não faz sentido. Mas em termos da produção, a EDP está a ser um monopólio. Mas eu vou explicar isso tudo. Portanto, é com muita expectativa que vamos ouvir o Pedro Matos e desde já agradeço, em nome dos alunos aqui do técnico, estar aqui hoje para apresentar os fundamentais do mercado, os fundamentais. Obrigado, professor, e obrigado a todos, obrigado à GEC pelo convite. É giro, quase uns 10 anos depois, voltar aqui à GEC, desta vez não como organizador, mas como participante. Então, isto é engraçado as voltas que a coisa dá. Eu tenho uma apresentação que é para cerca de 40 minutos. O objetivo não é vocês saírem daqui a perceber tudo sobre o MIBEL, porque acho que ninguém percebe muitas coisas, mas para perceberem o fundamental. Por isso tem este nome, Fundamentais do Mercado. Não vou começar pela história, quando é que arrancou o MIBEL, o que era antes do MIBEL, tudo isso vocês, penso que alguns de vocês já estão cansados de saber, ou já ouviram falar, ou vão ouvir falar durante o curso. Acho que aqui o objetivo é coisas novas que vocês, porventura, não vão adquirir durante o curso. Não sei se todos são de engenharia eletrotécnica, não sei se são todos de energia e sistemas, já nem sei se isso ainda existe, essa subdivisão entre ramos, ou que o sistema de créditos mudou todo. De qualquer maneira, o objetivo é poder trazer aqui alguma da experiência que tenho, algum do conhecimento que tenho
adquirido a trabalhar no setor aqui para cima da mesa. E começo por falar algumas características que o setor ibérico tem. É interessante ver que nós, na Ibéria, faz pouco sentido já falar só em Portugal. Na Ibéria, nós temos cerca de 116 gigawatt de capacidade instalada. Portanto, cerca de 2 kW por habitante, só para terem uma ideia. E neste momento, com a crise, apesar da crise ser agora constante, quase desculpa para tudo, a crise, a temperatura, acima de tudo, a procura tem sido agora muito inferior ao que era expectável. Para somar a isso, houve um ciclo, nos últimos provavelmente 5 anos, 6 anos, de desenvolvimento a nível de capacidade instalada na Ibéria, que disparou, fez disparar o número de ciclos combinados, uma loucura, fez com que, no final de contas, hoje em 2011, a capacidade instalada é cerca de 2 vezes superior à procura, à ponta máxima de procura, o que é um valor considerável. Em termos de tecnologia, pode-se ver, e se calhar há alguns 10 anos atrás muitos não acreditariam, que o regime especial tem a supremacia em termos de capacidade instalada. É brutal. Só a seguir temos os ciclos combinados. Obviamente que em termos do nuclear e o fuel são duas tecnologias, pelas razões que todos nós conhecemos, não vão ter grandes evoluções num futuro muito próximo. Todas vão tender para o descomissionamento, especialmente as centrais a fuel. As centrais a nuclear, o objetivo é sempre esticar o máximo possível até, digamos, quase a central não aguentar mais e aí então é descomissionada. O regime hídrico, creio que muitos de vós já conhecem, é difícil aproveitar muito bem o regime hídrico, porque cada novo aproveitamento é sempre mais complexo, mais difícil, em áreas geográficas mais remotas, conta com mais dificuldade, mais oposição das populações locais, porque, obviamente, tem impacto em áreas habitadas e em reservas naturais. Não é? Pensem assim, todos os aproveitamentos hídricos já foram feitos no futuro, no passado, não é? No futuro já salvam os difíceis. Agora, em termos de produção, o quadro é um bocadinho mais interessante. E digo interessante porque aquela capacidade instalada, no fundo, acaba por ter que diluir e todas as fontes de energia acabam por contribuir para o mix energético e para o funcionamento do sistema. E nós conseguimos ver que em 2011 produziu-se 300 terawatt-hora de energia. Portugal consome 50 terawatt-hora, mais coisa, menos coisa. O que significa 6 megawatt-hora por habitante. E cada um de nós consumiu-se, média, não é? 6 megawatt-hora por ano. Olhamos novamente e vemos a supremacia do regime especial. 111 terawatt é gigantesco, com um fator de carga de 30%. O que é o fator de carga? É se nós imaginássemos a central a funcionar às 8.760 horas do ano, teria um fator de carga de 100% do tempo. Portanto, as centrais em regime especial, por dominância da eólica, como é óbvio, funcionam 30% do tempo, o que acaba por não ser de surpreender, não é? Estes regimes de funcionamento. Depois a hídrica, 20%. Estes dois componentes renováveis são responsáveis, neste momento, e foram em 2011, por 50% da energia produzida na Ibéria. É um peso considerável de não combustíveis fósseis, portanto, de energia renovável. Depois, aqui o relance para a nuclear, que tem fatores de cargas elevados, pelas características técnicas de uma central nuclear. Não sei se sabem, mas uma central nuclear demora 3 dias do zero à carga máxima, que é uma brutalidade, não é? Não é como um ciclo combinado, que há 3 horas se estiver a frio ou 15 minutos se estiver a quente. Não é comparável, não é? Aqui em termos de carvão e ciclo combinado, nós podemos ver o carvão que tradicionalmente seria uma ciclo centrais de base, quase semelhantes a nucleares, têm fatores de carga abaixo de 50%, ou seja, não chegam a funcionar metade do ano, e depois temos ciclos combinados, por força da sua forte capacidade instalada, funcionam menos de um terço do tempo, 24% de fator de carga. Ou seja, há muitas centrais de ciclo combinado paradas, que não funcionam horas que chegam, para pagar os próprios custos, senão
Não há hipótese, não é? Só aqui uma nota, mais curiosidade, para vocês terem uma ideia, o que é que estes 53 terawatt-horas de carvão significaram? Significaram 23 milhões de toneladas de carvão consumidas e 53 milhões, bem, esta é fácil de saber, 53 milhões de toneladas de CO2. 23 milhões de toneladas são 140 navios bem gigantes de 150 mil toneladas. É impressionante, imaginem que é um fluxo de navios, quase todo vem por via marítima. No caso espanhol há uma parte importante também é carvão nacional, mas o que eu fiz aqui foi converter tudo em carvão importado e quantos navios seriam necessários. Aqui em termos de gás, 11 BCMs, 11 bilhões ou mil milhões de metros cúbicos de gás. Portugal consome em média 4, portanto estão a ver, 4 no território todo nacional. 2 é para a produção de energia elétrica, os outros 2, bem, estes dados eram de 2010, portanto, entretanto as coisas já reduziram em ambos os setores, mas os outros 2 seriam para o industrial. E em Espanha é mais ou menos a mesma coisa, é 50-50. E estes 11 BCMs de gás implicariam, se fosse tudo em navio, que não é, porque muito vem por pipeline, seriam 150 navios de gás que tinham chegado à Península Ibérica. Agora que já perceberam aqui isto do nível, quais são mais ou menos as variáveis que estão aqui em jogo, vamos falar um bocadinho dos fundamentais, porque é que, para perceberem mais ou menos como é que aparecem os preços de mercado que vão aparecer. A minha ideia não é explicar se 50 euros por megawatt é um preço baixo ou um preço alto. E são vocês que vão tirar essas conclusões. Eu vou-vos dar as ferramentas para fazerem as vossas análises. Tem mais piada. Das coisas que têm mais importância, obviamente, é o custo de funcionamento de qualquer coisa. É um bocado semelhante ao funcionamento do vosso automóvel. Vocês, a partir do momento que o compram, se tomam essa decisão um pouco sensata de comprar um carro, em vez de, pelo menos em primeira mão, em vez de segunda mão, ou alugar, ou o que for, a partir do momento que compraram o carro, acabou, já não se chateiam mais com aquilo. Só estão preocupados com duas coisas: que ele está parado, que ele vai ter manutenções, o que é chato se vocês não usam, e 2, que eles quiserem ir a algum lado tem que meter lá gasóleo ou gasolina. Isso, no fundo, são os custos de operações que derivam dele fazer quilómetros, aquelas manutenções aos 30 mil e tal. Bom, eu sei que os fabricantes de automóveis o que dizem é X mil ou X anos, porque senão a malta ficava com os carros parados e ninguém lá punha os pés. Mas pronto, a lógica é à medida que se faz X quilómetros, se faz X operação, vai-se fazer manutenção. Então, o custo marginal, ou seja, no fundo, o custo de funcionamento de uma central, o custo de operação de uma central, deriva de 3 grandes fatores neste momento. Combustível, manutenção e CO2. Dentro do combustível, há 3 fatores que têm relevância. Ao fim e ao cabo, o preço do combustível, a eficiência da central e a qualidade do combustível que se está a utilizar. Se tiver um poder calorífico muito bom, que é o caso do urânio, que tem um poder calorífico extraordinário, vocês estão a ver, para a mesma energia que vocês vão produzir e para o mesmo rendimento vão usar muito menos combustível. Obviamente, depois, em termos de preços, as coisas jogam mais ou menos no mesmo campo, o que significa que, por preço de energia final, não há assim grandes disparidades. Que esse é um ponto importante, porque ao fim e ao cabo os combustíveis são substitutos. Eu posso queimar gás ou posso queimar carvão. Obviamente não é a mesma central, mas num setor, como o setor elétrico, há opções. Essas opções, mais ou menos, vão encaixar dentro dos mesmos custos. Obviamente depende muito da altura em que se está a tomar a decisão e depende muito qual é o objetivo de quem quer levar, para que sentido é que quer levar a empresa. Mais para a via renovável, ou nuclear, ou mais para a via de combustível fóssil. Portanto, se pegarmos nesta fórmula que aqui está de cálculo, vocês estão a ver que o preço do combustível, o poder calorífico e o rendimento, aqui a parte associada ao preço de custo do combustível, ou é variável de custo. Isso tudo, consoante a tecnologia, se é ciclo combinado ao carvão, o carvão tem um rendimento, depois vamos ver mais à frente, eu tenho um resumo, mas isso tudo
daria mais ou menos uma curva deste género, um andamento deste género, onde vocês podem ver que ao longo, isto desde 2007 a 2012, isto não representa nenhuma central específica. Vocês se pegarem nesta forma que está aqui, adicionarem preço de combustível, que são públicos. Há um relatório da entidade reguladora mensalmente que publica este tipo de informação. O preço do carvão, o preço do Brent, o preço do gás. Fazer estes cálculos, os OEMs variáveis para as centrais de carvão e a gás tem alguma diferença, mas não é significativo a diferença que faça com que vocês não consigam replicar as contas em casa. Dá mais ou menos este andamento. E o que se pode ver é que isto é tudo menos constante desde 2007 a 2012, isto é tudo menos constante. Eu depois pus aqui associado o preço do mercado. E o que se pode ver aqui é que há alturas em que o preço do mercado não paga o custo das centrais. E isto é mercado grossista, depois falta tudo o resto. Eu não estou a falar de serviços auxiliares, de serviços de sistema. Não estou a falar disso, estou a falar de mercado diário. Não é? Há situações que esteve acima do preço de custo, mas depois houve aqui situações que esteve abaixo. Aqui esteve abaixo do ciclo combinado, aqui esteve abaixo do carvão da CCGT, e provavelmente de hídricas e tudo mais, e agora a coisa está muito ajusta. Está muito ajusta. Falando no CO2, o CO2 vai ter aqui um impacto interessante na geração. Diz-se na gíria que vai alterar o paradigma da geração. O que é que isso significa? O paradigma era a ordem de mérito que normalmente as centrais com custo marginal inferior, que eram as centrais de carvão, eram as centrais que funcionavam em base load, constantemente. Com a introdução do CO2, como o carvão tem muito mais carbono que o gás natural, as centrais e, por cima, o rendimento do ciclo combinado é muito superior a uma central de carvão, 30%, 35% para 50%. As centrais de carvão foram extremamente penalizadas face aos ciclos combinados. Então, apesar do custo do gás ser mais elevado, o que acontecia era que, sem CO2, a central mais barata era o carvão, seria este número, mas o CO2 passa a ser o ciclo combinado. Há aqui uma alteração de paradigma. E passamos a ter centrais que não estavam preparadas para ser centrais de ponta, ou centrais de cheia, vamos chamar assim, com sistemas complexos de moinhos, de queimadores e possibilidades de entupimento e encravamento, a ser quase sujeitas à regulação, quando as centrais de ciclo combinado, que são autênticos esquentadores, simplificando, mas de forma muito simplista, um autêntico esquentador, abre a válvula, aquilo arranca e começa a funcionar mais. Aos que já andaram de avião, é a mesma sensação, quer dizer, basta o tipo lá à frente acelerar e aquilo dispara imediatamente. Uma central de ciclo combinado tem a mesma lógica, um bocado mais por ter uma caldeira a vapor, mas o que está subjacente, a fonte quente, é a mesma lógica. Passou essa a ficar em base, ou seja, uma central com capacidade superior a ficar em base. Basicamente é aquela central que é para esquecer, porque nem tem bom custo, nem tem bom preço, sem CO2 nem com CO2. No entanto, há situações em que por questões de segurança é preciso estas centrais serem imobilizadas. Okay? Só que o que é que vai acontecer? Estas centrais vão funcionar 5 horas ao ano, 10 horas ao ano. Isto sem exagero, não é? E nem é carga máxima, é mínimo técnico. Se vamos agora à questão do CO2, este gráfico aqui dá para vocês verem esta alteração no tempo. Ou seja, nós tivemos aqui no início de 2008, esta função do preço do CO2 tem vindo quase sempre a descer desde então. Aqui, marcado nestas zonas, é as alturas de fuel switching, ou seja, onde sem CO2 o carvão seria mais barato que o gás. O carvão aparece aqui atrasado, isto vê-se um bocadinho mal, mas é o dark de carvão e clean dark, porque já houve o CO2, e spark de gás e o clean dark, porque já inclui o CO2. E podem ver aqui o carvão por baixo do gás, este é o gás, este é o carvão, mas depois o CO2, bastante alto, o carvão passa lá para cima, ou seja, o gás passa a ficar mais competitivo. Aqui nesta zona é a mesma coisa, e aqui durante este período vocês podem ver aqui o carvão aqui e o gás aqui sem CO2 e automaticamente a inversão aqui. É isto que se chama de ter alterado o paradigma da geração.
Em resumo, algumas características das centrais. Assim, as que são sempre mais importantes reter é os rendimentos e as emissões de CO2 e os custos de investimento. São as coisas que vocês devem reter na cabeça. O carvão custa mais ou menos 1 milhão de euros por megawatt, capacidade instalada. Agora depende muito da dimensão da central, mas grosso modo ronda estes valores. Tem rendimentos de 35% em média e um fator de emissão de 1 tonelada de CO2 por megawatt-hora. Às vezes menos, às vezes mais, conforme é mais velha, mas sim, um bom majorante é 1 tonelada. Já o ciclo combinado é meio milhão de euros por megawatt-hora, metade. Tem um rendimento já acima dos 50%, mas o típico é 50%. E um fator de emissão que é o famoso 0,365 ou 0,37. Em alguns casos muito mauzinhos, especialmente onde a central funciona poucas horas ao ano e tem muitos arranques, pode chegar ao 0,4, porque com um ciclo combinado já é uma diferença significativa. Quer dizer, posso falar aqui da central a fuel, tem muita semelhança com a central de carvão em termos obviamente, de eficiência. Emissões é um bocadinho melhor, 0,6, 0,7, e em termos de investimento também é um bocadinho mais barata, porque tem a ver que não precisa de um parque de carvão gigantesco para ter que gerir. Normalmente tem uns tanques gigantescos de fuel, sempre são um bocadinho mais pequenos. É uma questão de espaço e não só. Depois a tecnologia não tem que ter moinhos, é menos uma estrutura complexa que tem que ter. Sobre o nuclear, pus aqui só por uma questão de figurar aqui. No fundo ficava aqui um espaço vazio, eu quis encher ali com o nuclear. O que é que se sabe do nuclear efetivamente? Sabe-se que tem rendimentos na casa dos 30%, 30-35% no máximo, que o tempo de vida deles, dos grupos, normalmente pode ser 50 anos, sem problemas. Há na Europa, acho que são 20 e tal centrais nucleares já com 20 anos e tudo funciona bem. Investimento. Bem, aqui é que é o problema. Não há muita informação sobre o assunto e digo porquê. Não é que não haja publicado, é que nunca está atualizado. Porque só se vê a derrapagem, todos os anos tem derrapagem. A pessoa nunca sabe muito bem quanto é que aquilo custou afinal, não é? Ou quanto é que aquilo está a custar. Na Finlândia, para aí há 5 anos que há um grupo nuclear que está a ser construído e continua a derrapar. Já não sei em quanto é que aquilo vai. E depois as derrapagens são coisas brilhantes, quer dizer, este ano foi 1 bilhão de derrapagem. É chato, não é? 1 bilhão é um bocadinho, só um bocadinho. Mas eu diria, dos números que tenho visto, custam pelo menos 5 vezes mais que uma central de carvão. Pelo menos 5 milhões de euros por megawatt. Pelo menos. Isto tem que contabilizar seguros e tudo mais, mas só em termos de custos de estrutura. Agora, no caso das elétricas, não há um combustível. Como é que nós valorizamos isto? Não há um combustível. Portanto, há uma série de fatores que nós temos que incorporar para poder valorizar a água, para poder ofertar em mercado. O que nos parece mais óbvio é o armazenamento. Se nós tivermos um copo de água, se já tivermos pouca água na garrafa, aquela água que nós temos, não é? Se tivermos pouca, partilhamos com toda a gente. A lógica é a mesma, não é? Uma albufeira que esteja cheia, aquela água vai valer pouco, só olhando para o armazenamento. Se estiver muito vazia, já quase a ver os peixinhos, para usar aquela água tem que nos pagar muito mesmo. Quase infinito. Não é que haja infinito aqui, mas seria o preço máximo de mercado, que são 180 euros por megawatt-hora. Os 180 euros, que é um número esquisito, 180,03, vem das pesetas, era 10 mil pesetas. Pronto, então, portanto, eles converteram e ficou aquele número pouco católico. Mas, além do armazenamento, há uma série de fatores que podem limitar a utilização da albufeira e, como tal, influenciar o preço. Dentre eles são, se houver restrições de utilização, por exemplo, uma Câmara Municipal quer fazer um evento de pesca desportiva ou de canoagem, aquela central não pode entrar, aquela central não pode funcionar. Caso contrário, aquilo não é pesca desportiva, é surf ou não sei. Percebem? Portanto, a central tem que parar. Como tal, a oferta tem que ir, que não é a central que está indisponível. Atenção, a central está disponível. Então, a oferta tem que ser alterada. Então, o que se faz é só o preço da oferta para a central não entrar.
Ou o inverso, é preciso fazer obras na central. É preciso fazer um reforço de potência e é preciso descer a cota da central, a cota de montante, bem entendido, para construir uma ensecadeira de montante. Então, independentemente do regime hidrológico, que também é um dos fatores importantes, se eu achar que vem muita chuva, se eu tenho a minha albufeira a meio, não vale tanto aquela água, porque eu sei que vou receber mais, do que se estiver num ano seco, como temos agora. Num ano muito seco, mesmo uma albufeira que esteja muito cheia de água, vale muito dinheiro. Mas eu estava a dizer, se houver uma restrição e se for preciso reduzir a cota da central, então o que se tem que fazer é baixar o preço, não é? Para aquilo ser turbinado, para aquilo entrar no mercado. E depois, obviamente, o portfólio do agente. O tipo de portfólio pode definir outra coisa. Se o agente só tiver uma central, vai de hídrica, faça um regime térmico das centrais, vai gerir aquilo de forma diferente do que se tiver só hídricas e uma térmica. Há aqui laços diferentes. Portanto, no fundo, a valor da água, que é o que se tenta aqui apurar com esta lógica, é somar tudo. Inclusive o preço de mercado. Se o preço de mercado estiver alto, eu não vou andar a vender a minha albufeira a preço baixo só porque eu tenho lá muita água. Não. Eu vou vender um bocadinho abaixo do preço de mercado. Ela entra, a central entra, um bocadinho, ou muito ou pouco, não é a zero, a central entra, eu faço dinheiro e a central funciona, porque o objetivo é que a central funcione. É um dos fatores determinantes do preço de mercado, especialmente em alturas mais extremas. Se conseguíssemos com isso descontar os efeitos da sazonalidade, de temperatura e obviamente do clima económico que se vive e do funcionamento das renováveis também, das eólicas em especial, que tem um impacto muito grande no mercado diário, mas não diretamente no mercado mesmo, mas pelas suas previsões. É interessante ver que quando se sabe que para o dia seguinte ou para 2 dias à frente vai haver um regime eólico muito forte, os preços no mercado descem. Depois pode acontecer que no por dia esse regime eólico não se verifique. Mas isso não é importante, porque o preço do mercado já foi formado 1 ou 2 dias antes, consoante do caso. Portanto, aqui o que eu vos mostro é a evolução do preço do Mibel e o armazenamento das albufeiras espanholas. O que se pode ver aqui é que há alguma correlação inversa, que era o que é suposto, ou seja, quando os armazenamentos estão mais elevados, o preço está mais baixo e vice-versa. Isto não é uma interpretação direta do CUR, não se pode dizer, é garantidamente assim, é uma tendência, é um fator que se tem em conta. Agora também depende muito dos agentes, por exemplo, a Iberdrola é muito mais hídrica do que a Endesa, que é muito mais térmica. Isto vai ter aqui, obviamente, impacto no preço do mercado. E depois meti eólica, que era o que eu estava a falar. Isto é a produção de eólica desde 2008, que decorreu em Espanha, e a verdade é que não se consegue retirar grande extrapolação aqui para o preço de mercado. Não é? Quer dizer, há umas alturas que está elevada e o preço não baixa por si só, depois há outras que efetivamente está muito alta e o preço está muito deprimido, mas há outras que estão novamente na mesma zona e o preço não está nestes níveis. Ou seja, tem impacto, são vários fatores. Não é só a eólica, também a hídrica, também é o custo dos combustíveis que vocês viram ali há bocado, que especialmente no caso dos ciclos, os custos de combustível têm estado a subir. Entrando agora no nível. Basicamente o nível vai alterar muito a forma como se trabalhava com a energia em Portugal. Passámos a ter um regime de produção totalmente liberalizado, em que todos os produtores, exceto em Portugal regime especial, mas todos os produtores vendem a sua energia no mercado, e depois há uma série de agentes, clientes, grandes clientes e comercializadoras que vão ao mercado grossista adquirir essa energia. Isto é o fluxo económico, no fundo, porque obviamente nenhum de nós estava à espera que o fluxo físico fosse alterar, até inventarem umas micro-ondas capazes de resolver o assunto. O fluxo físico continua a ser produção, transporte, distribuição ao cliente final. No entanto, surgiu uma entidade no mercado, que é o comercializador, que no fundo é um agente agregador, que o que faz é vai ao mercado grossista, por todos nós que somos muito pequenos, que não temos dimensão, nem conseguimos ir ao mercado comprar energia, o mínimo é 1 megawatt, e ninguém
precisa de 1 megawatt-hora em casa. Não é? Assim, lá está, nós no ano são 6 megawatt-hora, portanto estão a ver a dimensão da coisa. Portanto, estes comercializadores vão, por nós, pelos agentes, adquirir energia no mercado. Há alguns clientes que, pela sua dimensão, conseguem, podem e querem ir a mercado. E fazem-no diretamente, obviamente. Mas em Portugal não são muitos. Em Espanha há algumas associações de consumidores que o fazem, ou seja, no fundo, transformam-se em comercializadoras. Portanto, só referi que, além do mercado de spot, do mercado físico, há um mercado também de derivados, o mercado financeiro, onde os agentes podem, a longo prazo, numa ótica de 1, 2, inclusive até 3 anos, tentar vender ou comprar energia para assim estabelecerem as suas margens de negócio. Um bocado na lógica de perder menos dinheiro. Esta questão dos mercados, passa-se muita ideia que a ideia é ganhar dinheiro. É não perder dinheiro. Porque, como vocês viram há pouco os gráficos dos preços, os custos de produção são tudo menos estáveis. E isso foi uma coisa que o Miguel veio alterar. As centrais liberalizadas não têm reconhecimento de custos. Não é como as centrais que estão nos COMEC, ou não é como os antigos contratos de aquisição de energia, em que o custo que a central tinha era ressarcido, porque o objetivo era ter uma rentabilidade que estava definida e que foi necessária para que essas centrais fossem construídas em Portugal. As novas centrais, em Portugal, Ribatejo e Lares, por exemplo, Ribatejo foi a primeira central que foi construída exclusivamente para um ambiente liberalizado, ou seja, nada é reconhecido. A garantia de potência era reconhecida já na altura, mas pronto, isso é outra discussão, não entro para aqui. Portanto, neste mercado, o OMIP, o que é que tem de interessante ou extraordinário? O OMIP é o mais parecido, o melhor exemplo é uma bolsa. Se algum de vocês já se meteu nessas coisas, sabe que o que no fundo tem é uma entidade em que nós metemos para lá uma ordem, aquilo faz a transação, fica lá com o nosso dinheiro ou tem lá as ações, e depois quando nós queremos, vendemos as ações e recebemos o dinheiro. O que acontece no OMIP é nós fazemos as operações no OMIP através de uma plataforma centralizada que corre em qualquer portátil, ou em qualquer computador, obviamente, em que se dão as ordens de compra ou venda. Isso tem posições. E, em cima disso, pode haver entrega ou não física de energia. Não é necessário que haja entrega de energia, pode chegar à altura que era suposto haver uma entrega e há uma liquidação financeira só. Ninguém chega a entregar energia, é só contrapreço. E em cima dessa questão da parte física, da ligação à parte física, há uma questão financeira forte, que é a essência de uma câmara de compensação. Isso é importante, pelo seguinte: nós, quando fazemos negócios em mercado financeiro, queremos fazer negócios sabendo que no final nenhuma contraparte vai ficar, digamos, a arder. Ou seja, quem vendeu vai receber e quem comprou vai pagar. A alternativa a fazer negócios no mercado deste género organizado é o chamado OTC, Over the Counter. O que significa que duas pessoas, por linha telefónica, combinam fazer um negócio, assinam contratos e tudo mais, mas não há uma entidade bancária que segura o dinheiro das contrapartes. Ou seja, pode chegar à altura e a contraparte dizer assim: eu vou abrir falência, portanto, azar. Nem recebes energia, nem recebes dinheiro, não recebes nada. No OMIP isso não acontece. É o que se chama uma câmara de compensação, que garante que, quando se faz um negócio, o dinheiro fica logo nesse clearing house. Se essa entidade falir, o dinheiro já lá está depositado, não há problema. O mercado físico, que é o que neste âmbito tem mais interesse, que é mais importante para vocês. O gestor é o OMIE. Portanto, se vocês forem à página da internet www.omie.es, podem ver toda a informação sobre o mercado de spot, preços diários, a evolução da procura e tudo mais. Toda essa informação está lá. É um mercado físico de energia, portanto é obrigatório a entrega física de energia. Tem, no fundo, digamos, 3 partes. Tem o mercado diário, que é onde o grosso da energia é transacionada, que chama-se DED, ou seja, hoje até às 9 da manhã é definido as 24 horas, o preço das próximas 24 horas do dia seguinte. Tem mercados intradiários, que são mercados de ajuste, ou seja,
não é de esperar que no mercado diário o programa de uma central ou de um cliente fique, ou de um comercializador, fique como nós queremos. Porquê? Porque as ofertas não são feitas por extremos, tirando, por exemplo, as eólicas e as nucleares, que a oferta é quase toda a zero, ou melhor, é toda a zero. Na maioria das centrais isso não acontece. Uma oferta típica para uma central é algo como o mínimo técnico, que é preciso para a central operar em condições a zero, e tudo o resto a custo marginal. E pode haver horas em que entra tudo o resto, outras horas que não entra bem tudo o resto, outras horas que não entra ao mínimo técnico. Sequer, depende de quanto é que se o preço. Então é preciso os outros mercados, os outros intermediários para ir corrigindo isso. Eu já vos mostro um calendário disso. E depois há um mercado de serviços complementares, que nem vou sequer falar aqui, seria preciso para aí 2 horas para eu falar sobre o tema, em que no fundo são um conjunto de mercados em que a rede, no fundo a rede e os produtores garantem a segurança do sistema, com ofertas em que as centrais se disponibilizam a regular, a fornecer mais energia ou a baixar a carga se o sistema assim o quiser. Mas esse redespacho de geração tem um custo e por isso existem mercados para que esse custo seja avaliado de forma ótima. Tentei simplificar aqui os horizontes, os calendários dos vários interdiários, e o que nós podemos ver é que tem aqui várias sessões de mercado. No fundo há uma de mercado diário e no fundo 7 de intradiários para o mesmo horizonte de programação do dia a dia. Aqui a vermelho, ou bordeaux, a cor que vocês quiserem chamar, são os horizontes de programação em que nós podemos atuar. Ou seja, no diário, que sai às 9 da manhã, hora portuguesa, nós podemos alterar o programa para o dia seguinte, da hora 1 até à hora 24. Portanto, podemos definir o programa para a central das 24 horas do dia seguinte. No intradiário seguinte, não só podemos voltar a mexer no mesmo programa, mas podemos alterar as últimas 4 horas do dia que já está em curso. E a partir daí, se vocês repararem, os horizontes mais ou menos vão avançando sempre de 4 em 4 horas. Só há uma exceção, que é aqui, mas tipicamente é sempre de 4 em 4 horas. O primeiro intradiário é aquele que é feito mais tarde, em termos de tempo e tudo. Mas, se vocês repararem, por exemplo, aqui, no segundo interdiário, é a última oportunidade que vocês vão ter de alterar estas horas que está aqui, da hora 1 à hora 5. Ou seja, se para trás vocês fizeram ofertas mais à vontade, ou seja, se queriam comprar, compravam a preços mais comedidos, não se esticavam muito na oferta, para usar assim uma terminologia mais caseira. Quando chegam ao segundo interdiário, vocês, se quiserem resolver alguma coisa nesta hora, vão pôr preços mais extremos, mais fortes. Se querem vender, vão pôr 0. Não é que o preço vai ser a 0, é que vocês querem garantir que a vossa oferta é a primeira na pilha. E se querem comprar, põem o preço mais alto. Não é que vocês vão pagar o preço mais alto, mas querem que a primeira oferta de compra seja a vossa, a primeira da pilha. Já vamos ver como é que eu faço ofertas a 0 e não pago 0. Ou não recebo 0, que é o caso. E por isso afora, até ao primeiro intradiário, onde já só se pode mexer as últimas horas. Eu disse que, porque eu fazia a oferta a 0 e não pagava 0. Porquê? Porque o mercado MIBEL e o mercado FIS, este mercado spot, é marginal. Ou seja, o que marca o preço é a última central a entrar, o último cliente a ser abastecido. Ou seja, temos aqui a curva da procura, os consumidores, os comercializadores, as bombagens, por exemplo, e depois a curva da oferta, tudo o que for vendedores, comercializadoras também. E o que acontece é que, hora a hora, é construída uma curva destas, que no caso da venda é empilhada por ordem crescente as ofertas de venda de preço, não é? Por ordem crescente de preço, e no caso da compra é empilhada por ordem decrescente as ofertas de compra, ou seja, o tipo de oferta mais cara a comprar é o primeiro da pilha, e o tipo de oferta mais baixa a vender é o primeiro da pilha. E há aqui um ponto de interseção das curvas. Chama-se isto o preço de cassação. Este processo chama-se cassação, encontro de ofertas.
acontece para as 24 horas do dia. Cada vez que há um mercado, eles fazem este processo para cada uma das horas. Cada agente submete os seus pares ordenados, energia e preço, às 24 horas. No diário pode ir até 20 e tal blocos, 25 blocos, uma coisa assim. No interdiário já é um pouco menos. O objetivo é ir, foi o que eu disse há pouco, mínimo técnica zero. X% da carga a partir do mínimo técnica marginal. O outro X é marginal mais Y. Agora esta oferta que eu disse é típica, mas ao mesmo tempo não representa nada, porque consoante é uma hídrica, consoante é um ciclo combinado, consoante é um carvão, consoante é uma nuclear, tem as suas ofertas próprias. E em situações próprias determinantes do que já falámos lá atrás, indisponibilidades, manutenções e por aí fora. Conclusão, toda esta energia que está aqui dentro, ou seja, a energia casada, encontrou correspondência do lado da procura e vai ser transacionada a este preço, ao preço de encontro, ao preço de cassação, ao preço marginal. Ou seja, este senhor que queria desesperadamente comprar e meteu 180 não vai pagar 180, faz de conta que vai pagar 30. E esta nuclear não vai receber 30, obviamente, nem a eólica vai receber 30, nem o mini técnico vai receber 30, nem o fio d'água, que entra alguns aqui também, não vai receber 30 também. Não vai receber 0, desculpem, vai receber 30. Ok? Portanto, é marginal. Se não fosse assim, a coisa complicava-se muito mais. Eu lembro de uma vez, numa ação dessas, que alguém estava a discutir comigo porque é que isto não era para ESBID. Porque se isto fosse para ESBID, era um caos e o preço não tinha nada a ver com o que nós vemos hoje. Este é o melhor sistema, pelo menos reconhecido a nível internacional, para lidar com este tipo de mercados. Agora, uma questão que é importante falar, já deve estar mesmo em cima do tempo, não é? Então, já não tenho muitos slides, os que estão quase a dormir, não se esperem. Que é o market split, porque isto é tão importante. É tão importante porque entre Portugal e Espanha existe uma interligação. No fundo, aquilo não é muito diferente que as interligações que existem entre as várias regiões espanholas ou entre as várias regiões portuguesas. Mas torna-se significativo porque são dois países, duas zonas económicas diferentes. E essa interligação, apesar de tecnicamente ter uma determinada capacidade de escoamento de energia, comercialmente é definido outro valor, que tem em conta não só os aspectos técnicos, mas também muito em conta com os aspectos de segurança do sistema. Como tal, por hora, em cada dia, só é possível transitar na interligação um determinado valor de energia comercial. O que acontece é que, quando se faz as ofertas, o modelo olha para a zona espanhola e para a zona portuguesa como se fosse só uma única zona. Faz a cassação e vê, ok, desta energia, quanto é que é a energia espanhola que tem que ir para Portugal ou vice-versa. Se algum destes fluxos exceder a capacidade de interligação, há um problema. Não passa lá a energia. Então, um mecanismo que se encontrou para resolver isso chama-se market split. O que acontece é, separam-se os dois mercados e, no fundo, fazem-se duas cassações independentes, dois processos de encontro independentes. O que na prática, e de forma simplista, eu vos digo, o que acontece é que aquela energia que teria que passar na interligação, mas que já lá não passa, que já não passa, já não cabe, no fundo, não é? Já excede, vai-se mobilizar as centrais a seguir da curva da zona portuguesa, por exemplo, que seria a zona congestionada nesse sítio. Ou seja, vai-se buscar o resto, por exemplo, vamos supor que era aqui, que faltava, vai-se buscar às centrais portuguesas. Esta central não entraria numa situação normal, se a interligação fosse infinita, não era preciso, podia vir aquilo tudo de Espanha, mas o problema é que não pode, então vai entrar a central a seguir mais cara. Obviamente, Portugal, o preço na zona congestionada sobe, e na zona não congestionada o preço mantém-se, ou seja, aparece mais baixo. Isto tem a vantagem que, em termos de mercado, dá sinais claros aos agentes, a todos. O consumidor começa a ver, ok, eu nesta zona congestionada vou ter sempre o preço mais alto. Se calhar, quando quiser montar uma empresa, vou montar o preço na zona não congestionada. O que vai aumentar a procura, o que a longo prazo vai fazer subir o preço. Ok? Vai equilibrar. Na zona congestionada, o produtor pensa, aquela zona está congestionada, tem tipicamente preços mais altos, é ali que eu vou instalar a minha central. Conclusão, a capacidade instalada na zona vai aumentar, o preço vai descer. Portanto, é um bom mecanismo de autorregulação. E isso vê-se que funciona, e tem funcionado, desde que há aqui a curva do mercado, antes de Mibel, AM, e depois de Mibel,
em que se vê que, ao início, logo no arranque, nos primeiros anos, houve market splitting significativos, reparem aqui acima dos 10 euros, não é? Muito tinha a ver com, na altura, o regime hidrológico que se estava a sentir, o tipo de instalações que em Espanha, na altura, os ciclos combinados estavam a ter muita força e havia muitas centrais que queriam entrar, força dos contratos que tinham de gás, então, obviamente, deprimiam mais o preço na zona espanhola do que na zona portuguesa. Claro, não é? Conclusão, os market splittings aumentavam. Desde 2009, que a coisa tem estado muito nivelada e agora muda. O market splitting que acontece tem a ver muito mais com questões de fundamentais, ou seja, se há mais hídrica ou menos hídrica, ou mais eólica e menos eólica, e depois, obviamente, a capacidade de interação. Mas a capacidade de interação já não é o grande fator que, ao início, se poderia pensar que seria o determinante para ter market splitting mais elevado. Okay? Portanto, neste momento, o mercado já está muito regulado. Agora, é virtualmente impossível. Duas zonas, uma é 5 vezes maior que a outra, não é? Com um portfólio de geração completamente diferente, completamente diferente não digo, mas suficientemente diferente, não haver market splitting. Portanto, esta situação que temos agora, eu acredito que é o que se vai manter por muito tempo, 1,5, 2 euros de market splitting, quer num sentido, quer no outro. Isso parece-me normal acontecer. Da mesma forma, pode não haver market splitting, isso acontece já em muitas horas do dia e do ano que não há market splitting. E deixo só com um slide final. Não para isto, eu sei que isto não é o prós e contras, portanto eu não quero vender que o preço na Ibéria é mais barato nos outros sítios todos. Não preciso. Há dados, números, e vocês procurem também. Mas a verdade é que, olhando para os preços do mercado grossista, só para os preços do mercado grossista, o que nós vemos é que na Ibéria os preços têm sido constantemente abaixo dos outros países. Não discuto agora todas as outras determinantes que é em cima disto. Portanto, deixo só com este slide também para terem uma ideia o que é o preço do mercado grossista noutros países e noutras zonas. E obrigado. Obrigado, Pedro Matos. Eu penso que nós não temos assim muito tempo. Eu penso que não temos assim muito tempo, mas de qualquer maneira o Pedro Matos aceitaria algumas perguntas. Portanto, está aberta a discussão a quem quiser intervir. Não façam cerimónia, não é? Quer dizer, isto é muito forte. Isto é muito forte. Então, aqui o Luís Matos quer fazer uma pergunta. E há ali outra pergunta também. E há mais? Acordou. Eu queria fazer uma pergunta em relação... Qual é que é a estratégia da EDP como agente de mercado para atuar com as centrais construídas depois de 2004, quando o Miguel entrou, em relação às centrais que não têm CMEC? Eficiência superior. Pronto, mas o que eu queria perguntar, qual é a estratégia para entrar no mercado? Eu quero dizer, se entram com preços mais elevados ou se entram com preços mais baixos, devem entrar com preços mais baixos para terem a certeza que entram em serviços. A resposta é... Deixa eu ver as outras perguntas. E aí, aqui, era ali o seu colega. A minha pergunta era relativamente ao mercado de recursos, dos recursos extra. É que falou sobre a compra no mercado spot e como é que isso é feito no dia anterior. Eu queria saber como é que na hora, às vezes pode acontecer a carga ser superior, não é? Como é que isso funciona? Essa capacidade extra é paga ao preço do mercado? Como é que isso funciona? Há um mercado para isso? Muito bem. Como é que basicamente Muito bem, isso está feita a pergunta. Havia mais alguma questão? Mais questões? Bom, então, Pedro. Em relação à primeira questão, vamos ver, não há aqui um template para gerir centrais liberalizadas e em CMEC.
Obviamente que as centrais em Comec têm um contrato de manutenção de equilíbrio contratual. Porque eu não sei se essa sigla é conhecida. É verdade. É uma sigla que não é. Os Comec, agora vou usar outra sigla, mas foram os contratos que vieram substituir os antigos contratos de aquisição de energia. O que no fundo esses contratos que faziam era garantir à central uma rentabilidade ao longo do seu tempo de vida. Caso contrário, essas centrais dificilmente teriam sido construídas em Portugal. Ao liberalizar o mercado, não podíamos continuar a ter sistemas em que se dava compensações às centrais com rentabilidades garantidas. Então o que se fez foi, muito bem, essas centrais vão receber compensações do mercado, por ofertas em mercado, mas mais tarde é feito um ajuste de acordo com a sua performance. Se a central operou bem, teve uma boa performance, tem uma retribuição de uma parte dos custos para que no final tenha a mesma rentabilidade. Mas se a central não foi bem operada, digamos assim, foi mal ofertada em mercado e tudo mais, não foi feita uma gestão prudente, não vai ter esse retorno e, como tal, vai ter uma redução de rentabilidade. É diferente do sistema que havia de antes, em que as centrais tinham uma garantia de rentabilidade. E a pergunta era essa, ou seja, uma central que está fora deste regime, como é que se oferta? Assim, as centrais são ofertadas em mercado sempre da mesma forma, no fundo, que é pelo seu custo marginal. Não deverá, nem há, grandes diferenças. Atenção, acho que há aqui uma coisa que é preciso ressalvar. Eu, quando venho aqui falar convosco, não venho falar aqui como EDP, venho falar aqui como Pedro Matos. Agora está na moda dizer professor IST, apesar de haver não sei quantas funções por trás, não é? Mas que não é o meu caso, não sei. Fica bem na fotografia. Fica bem, mas posso dizer que estou aqui como aluno. Dá um ar de isenção que na realidade não existe. Pronto, como aluno IST, porque a tua resposta, eu não posso dar a resposta apesar de saber. Agora, o que posso dizer é que a lógica de ofertar centrais em mercado é sempre a mesma, custo marginal, mais não sei quantas outras coisas. E essas não sei quantas coisas depende. O meu contrato de gás, como é que está? Está muito apertado, já queimei gás a mais, ou ainda tenho muito gás para queimar? Por exemplo, as hídricas é a mesma questão. Muita água, pouca água, o que é que vem aí? Ou seja, tu tem um custo, mas depois tu tem um ajuste a esse custo. E com isso se vai gerindo o portfólio. Não há, como direi, uma cartilha quase cega de ofertas. Por isso, se isso fosse assim, eu não estava lá, os meus colegas não estavam lá. Havia um computador que fazia o trabalhinho todo por nós. Não é? Portanto, em relação à tua pergunta, já vou. À tua pergunta. Essa questão foi aquela que eu disse que demorava mais de 45 minutos a explicar. Ou seja, o que acontece? Em tempo real, uma coisa é garantida. A procura nunca é igual à oferta. É o sistema que funciona. Portanto, está constantemente a ser corrigida. E existem mercados que resolvem essas situações. Não é preço de mercado diário. Há mercados específicos, são os mercados complementares. Podes ver isto como duas situações. O mercado da banda secundária, que é a disponibilidade que a central tem para regular a carga durante essas oscilações, e mercado terciário, que é, digamos, quando o desvio a essas previsões, digamos, já é suficientemente forte, tem que se mobilizar mais central, subir mais a carga. Uma coisa é a CRJ, o Ribatejo, estar ali a modular a carga. Está em teleregulação. Isto é a banda secundária que está a cobrir isto. Mas vamos supor que um grupo de cintos disparou. É preciso que aquela energia tem que ser compensada. Claro que nos primeiros instantes, tudo o que é grupo hídrico arranca, começa a acelerar até um limite. O próprio CRJ também acelera, mas acelera até onde tem banda contratada. A partir daí para. Quer dizer, o operador que já sabe, o operador de rede, já sabe o sucedido, vai mobilizar a terciária. Vai dizer, ok, aquele grupo que estava em mínimo técnico, por exemplo, vamos supor que havia um grupo ao lado do Ribatejo que estava em mínimo técnico, vai ser chamado a subir carga, para um novo patamar de carga. Por exemplo, 80% de carga. E entra em teleregulação. Isto é terciária. Ouçam, é 45 minutos, pelo menos, só para vos falar deste coisa. Mas, obviamente, quão diferente é do mercado diário pode ser muito diferente. Basta dizer que, por exemplo, se for preciso, entra por secundária, por terciária, Setúbal. E Setúbal não custa a central, que é full. Portanto, não é barata, digamos assim. Mas, se for preciso, se já não houver interrelação, chega. Se já não houver hídrica, se já não houver mais nada, é o que tem que entrar. Havia uma pergunta lá atrás. E se não houver mais? A mais?
É a última oportunidade. Eu fiquei com a ideia, não sei se é correta, que quando há centrais de backup, ou seja, quando as eólicas, por exemplo, não conseguem produzir o suficiente, há uma central de backup. Essas também têm a potência contratada fixa, ou não? O que é isso, a potência contratada? É aquilo ou seja, tem um rendimento garantido, ou seja, mesmo que não produzam... Garantia de potência? É sim, exato. A questão é normal. Porque a primeira coisa que nós temos que perceber para que é que serve a garantia de potência. A garantia de potência serve para remunerar as centrais que se sabe que são necessárias para o bom funcionamento da rede, mas que vão estar ou estão muitas horas sem operar. Não especificamente por causa da eólica, mas a eólica tem contribuído, o forte crescente da capacidade instalada da eólica tem contribuído para isso. Mas a verdade é que, como vocês sabem, nos sistemas de energia elétrica, é sempre necessário existirem centrais de recurso, porque ninguém pode ficar às escuras, ou seja, é preciso cobrir o consumo máximo. O que pode significar é que temos uma central como a de Setúbal, uma vez mais, que está parada a maioria das horas do ano. Atenção, Setúbal está ao abrigo dos SCMEC, portanto tem uma lógica diferente, mas vamos supor que era uma central liberalizada nesta medida. É uma central que se sabe que vai ser necessária, ou que é necessária, imaginem, constantemente 200 horas por ano. Quer dizer, uma central que funciona 200 horas por ano, mesmo ou o preço do mercado é extremamente elevado naquelas horas, que compensa todo o outro funcionamento que seria normal, imaginem. Para aquela central ser rentável, teria que funcionar. Isto é umas contas que vocês podem fazer com estes dados que eu vos dei. Para uma central de ciclo combinado, ou de carvão, ou de fogo, qual é o preço mínimo para elas serem rentáveis com 80% de horas de funcionamento? Aí vocês vão ver que esses preços, com o preço de mercado, não chega. Ou seja, é preciso meter lá mais dinheiro. A questão é, mas é preciso porquê? É mercado. Pois é verdade. A questão é, muito bem, o próximo investidor, não agora nos próximos 5, 10 anos, que se aceita e que se conhece que na Ibéria há excesso de capacidade, mas quando deixar de haver excesso de capacidade, ou seja, daqui a 10 anos vamos estar num novo ciclo de investimento, que vai ser preciso fazer investimento, apesar de cada vez mais as tecnologias serem de fácil implementação, que é o caso dos ciclos combinados. O tempo que mudei a planeamento ao primeiro FIRE, o primeiro arranque, é para aí 2 anos, tanto. Portanto, isto quando corre tudo bem, e à medida que as coisas vão avançando, começa-se a afinar isto, não é? Portanto, daqui a 5, 6, 10 anos, novos ciclos de investimento, os investidores vão olhar para trás, e estamos a falar num regime liberalizado, que não tem a lógica estatal por trás de grandes empresas que vão olhar a outros níveis. Podemos estar a ver empresas mais pequenas a investir, vão ver, ok, não há qualquer suporte, é totalmente a mercado. E aí, o que se traduz é grande volatilidade de preços, porque é massiva entrada de centrais quando os preços apontam para preços muito altos. Portanto, a história da garantia de potência não é uma benesse, é uma estabilidade ao mercado que se dá. Não sei se respondi à tua questão. Eu acho que respondeu, mais ou menos. Bom, vamos terminar aqui porque já estamos um pouco atrasados. Eu agradeço ao Pedro Matos eu é que te agradeço. E agora eu pedi ao engenheiro Vítor Batista para subir aqui ao